Eu escuto muito mães me dizerem que a maternidade é cansativa, solitária, porque se dedicam muito aos filhos e não recebem de volta gratidão, respeito. Muitas são desrespeitadas e tratadas como escravas. Mãe faz isso, mãe eu quero aquilo, mãe o tempo inteiro mãe, mãe, mãe. Como se a mãe tivesse a obrigação de servir os filhos. E isso por muitos anos. Às vezes as crianças estão grandes, crescidas, até principalmente adolescentes, demandando cuidados dessa mãe. E a mãe ali, cercando tudo. O quarto tem que estar perfeito, não vou deixar nada espalhado, vou manter tudo em ordem para ele. Ah, mas ele faz uma bagunça, e eu vou lá e arrumo, e eu vou lá e organizo. Então são mães do excesso de doação e de cuidados. A questão é que se a mãe, pautada em qualquer desculpa, ah, mas ele é tadinho, ele não vou deixar ele fazer, porque ele não vai saber, ele não vai conseguir. Se a mãe, então, trata essa criança como um coitadinho, como alguém incapaz de aprender atividades domésticas, de aprender a se virar sozinho, ela vai desenvolvendo uma criança ingrata, um adulto que vai ser ingrato e que, inclusive, vai tratar as pessoas como um objeto, vai tratar as outras pessoas como escravas dela, vai estar sempre demandando a sua esposa, seu marido, como se fossem serviçais a vida toda. E esse perfil de ingratidão dos filhos só tende a seguir mais e mais adiante em outras relações dos filhos. Então, encontrar o ponto certo, encontrar o equilíbrio entre doar-se na maternidade, doar-se e cuidar do seu filho adequadamente, mas também desenvolver nele a capacidade de se cuidar, de cuidar de obrigações que ele tenha, com coisas dele na casa, com coisas dele na escola, é fundamental para um bom desenvolvimento psíquico e para um bom comportamento futuro. Para você desenvolver um cidadão para o mundo, um cidadão adequado, um cidadão bom caráter, que saiba também cuidar, também respeitar. E como é que isso começa? Isso começa lá de pequenos, né? Quando você consegue perceber que o seu filho é dependente de você, sim, para muitas coisas, mas que aos poucos você pode ir criando essa independência dele nas pequenas atividades que começam primeiro nos cuidados próprios, que ele pode começar tendo ali com 2, 3 aninhos, começando a se cuidar, até os cuidados com coisas maiores, como um adolescente cuidar do próprio quarto, do próprio armário de roupas, das suas coisas de forma zelosa e caprichosa. Então, esses cuidados precisam ir sendo apresentados gradativamente. E a mãe precisa ter confiança de que a criança vai fazer. Mesmo que no começo não fique lá essas coisas tão caprichada, mas aos poucos ela vai ensinando esse capricho. A primeira vez que seu filho escovar o dente sozinho, com certeza não vai ser aquele brinco, né? Aquele brilho nos dentes. Mas aos poucos você vai mostrando que o capricho ali pode existir. A primeira vez que ele arrumar a cama sozinho, não vai ser aquela cama super bem estendida. E não tem problema. Você pode aos poucos ir mostrando que dá para caprichar mais e mais da próxima vez. Com isso, a gente vai desenvolvendo nos filhos a percepção de valor que as coisas têm, a percepção do trabalho que dá você manter aquele quarto organizado, aquela cama arrumada. Então ele precisa ir entendendo isso, mas só vai acontecer se ele mesmo fizer. Se ele não tiver isso como uma atividade, ele não vai dar valor, ele não vai entender o preço que aquilo tem. E você vai ficar cada vez mais sobrecarregada. Porque se tem uma coisa que acontece com o ser humano é quanto mais ele tem, mais ele quer. Seja lá o que for. Se a gente pensar em dinheiro, por exemplo, não é? Enquanto adultos, quando a gente pensa em dinheiro,
Quanto mais se ganha, mais se gasta e mais se quer ganhar, não é verdade? Nos cuidados, no zelo com as coisas, na atenção dessa mãe, isso também é assim para as crianças. Quanto mais a mãe se doa, mais a criança vai demandar. E quanto mais ela demandar, mais essa mãe, que é super protetora, vai tentar fazer para suprir. E mais cansada ela vai ficar. Mais acomodada e ingrata a criança vai ficar. E ela vai exagerando, inclusive. Mãe, você não fez? Né? Pedi para você trocar minha roupa de cama, você não trocou? Então ela começa a exigir cada vez mais dessa mãe, né? Vejo muitos comportamentos na rua mesmo, de crianças mandando na mãe, mandando a mãe fazer alguma coisa. E a mãe servindo, como uma escrava, de fato. Então observe, reflita como você tem se comportado nos cuidados com seu filho. Eu sei que você quer ser zelosa, caprichosa, boa mãe, mas não pode ser boa demais. Você tem que ser boa o suficiente para que exista sim uma lacuna, uma falta de alguma coisa que você não proporciona, para que ele mesmo vá buscar corrigir, resolver isso. Indico aqui um ótimo livrinho que fala sobre isso também, que se chama A Parte que Falta, que mostra como o ser humano precisa ter faltas, aprender a lidar com coisas que vão faltando, que a mãe não está suprindo, para que ele busque novas coisas que o preencham. É um livrinho muito bacana que você pode, inclusive, dar para o seu filho ler. Ele é ilustrativo, na verdade ele é mais ilustração do que conteúdo, e é bem importante para você, mãe, entender, aceitar e lidar com as faltas que você vai cometer como mãe, com os erros que você vai cometer, aquele dia que você não estava, aquilo que você deixou de proporcionar, aquilo que você deixou de fazer para o seu filho. Não se martirizar, não se culpar, mas entender que os seus erros, as suas faltas, são constitutivas dos seus filhos. Ajudam as crianças a se construir. Aquilo que faltou, ela vai dar um jeito de buscar. Ela vai dar um jeito de construir, porque você não entregou de mão beijada para ele, para ela. Então lembre-se, você precisa ser mãe boa o suficiente. Nem boa demais, nem boa de menos. Isso é equilíbrio, a medida exata. Para isso, use bastante da tua intuição. Intuição de mãe não falha. Ela vai te dizer o melhor caminho a seguir. E deixe o seu filho viver por ele cada vez mais. Você faz um pouco e ele faz a parte dele.